Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mas é um amém só que eu ouvi um amém de fé, que abalou lá em cima. Eu vou repetir. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. É isso. Glórias a Deus. Porque nós viemos aqui exclusivamente para adorar ao Senhor. Nós viemos aqui exclusivamente para falar para Ele quanto nós amamos Ele, independente do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando. Nós viemos aqui para dizer: somos do Senhor. E para saber quem é do Senhor, quem que aqui viu Jesus quando Deus estava vindo aqui, subindo aqui para a igreja? Quem viu? Quem já está sentindo a presença do Senhor? Glória. Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar com vocês aqui. Agradeço a Deus por congregar com vocês. Agradeço muito ao pastor Marcelo, ao nosso querido pastor Cléber, ao pastor Wilton, pela oportunidade. Mas mais do que isso, eu também queria agradecer por você estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque você foi chamado pelo Espírito Santo. Se você acha que você veio pela tua vontade não é vir, não. Mas você falou: eu vou. Você sentiu pelo Espírito Santo e você está aqui porque o Espírito Santo te convidou. Então eu quero te agradecer por você ter aceito o convite do Espírito Santo. Mas para ser uma igreja verdadeira, uma igreja de Cristo, a gente precisa se conhecer. Eu queria que você olhasse para o lado direito e depois para o teu lado esquerdo e dissesse o seguinte: Jesus te ama. Amém? Faz assim, olha, estou olhando aqui para o lado direito. Jonas, e falar assim: Jesus te ama. Aqui do lado esquerdo do Joseph e para minha esposa falando: Jesus te ama. Eu queria que você fizesse isso. Eu queria que você desse aquilo de melhor que você tem hoje, porque você viu onde o Senhor Jesus veio. Então dá para aquela pessoa que está do teu lado também e fala agora: Jesus te ama. Deseja isso. Olha para a pessoa e diz: Jesus te ama. E se você sentir que você tem que sair e cumprimentar a pessoa, sai e cumprimenta e diz para ela: Jesus te ama. Porque é isso que nós viemos aqui, meus irmãos. Nós viemos celebrar esse amor do Senhor Jesus através de uma adoração. E a adoração agora vai ser pela palavra do Senhor. Amém? E o que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos e minhas irmãs, desde o meio da semana, não é típico não o Senhor colocar no meio da semana assim para mim, não. Mas Ele colocou para mim uma palavra tão interessante que diz o seguinte: sufocados pelo mundo, mas libertos por Jesus. Presta bem atenção: sufocados pelo mundo, mas libertos por Jesus. Quem entendeu da glória a Deus? Então, meus irmãos, meus irmãos, nós vamos então, já que nós vamos fazer para Deus, nós vamos começar com uma oração essa palavra. Porque nada que você faz que é para Deus, deixe de começar com uma oração. Levanta a sua mão, meu irmão. Porque você está levantando e falando: eu quero a vitória. Eu quero a vitória da palavra do Senhor hoje para você, nesta noite. Ora comigo, igreja de Deus. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos para o teu santo nome, para lembrar, meu Pai, o quanto o Senhor é para a nossa vida, o quanto o sacrifício de Jesus impactou cada um de nós que estamos aqui, o quanto o Espírito Santo de Deus faz, nos trazendo todos juntos aqui para te adorar. Senhor, não há outra forma de estarmos na tua presença sem que antes nós possamos e expressamos e pedimos o perdão pelos nossos pecados. Eu peço perdão pelos meus pecados, meu Senhor, e peço pela igreja nesse momento que ela também se coloque na posição e peça perdão ao Senhor, porque todos que estamos aqui somos falhos. Alguma vírgula passou, meus irmãos, minhas irmãs, alguma falha nós cometemos. Mais do que isso, nós precisamos reconhecer que para estar na presença do Senhor, nós precisamos entender que nós somos desse tamanhozinho, bem pequenininho. Senhor, é o Senhor que nos dá essa graça de podermos estar na adoração. Adoramos o Senhor pelas orações, meu Senhor. Adoramos também pelo louvor, meu Senhor. E vamos adorar o Senhor pela palavra. E eu peço nessa oração, meu Senhor, que essa palavra seja exclusivamente sua, não de homem e de mulher, mas que atinja nossos corações e mentes.
para que nós não sejamos e saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que nós vamos sair daqui transformados pelo Senhor, transformados através do poder da Tua palavra. Palavra esta que vai atingir nossos corações e mentes. Palavra esta que eu suplico a Tua presença, Senhor. Traz para o Senhor prazer e traz o Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento. E que tudo que vai ser feito aqui vai ser exclusivamente para a honra e glória do Senhor. Não é para homem, não é para mulher, mas exclusivamente para a honra e glória do Senhor. E para o Senhor é que nós estamos aqui reunidos para Te adorar e para Te honrar. Receba, Senhor, esta oração em nome do meu Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra dele é o precioso de nossas vidas. Por que você está em pé e abre em Jonas, capítulo 2, no verso 1. Abre sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Se você não trouxe, abre o celular, pega no buscador. Jonas, capítulo 2, no verso 1. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma versão que tem uma linguagem bem do nosso dia a dia. Vocês vão reparar que ela, obviamente, tinha que ser igual ao que você tem, mas com a palavra um pouco mais, eu diria assim, um pouco mais fácil. Jonas, capítulo 2, no verso 1. Jonas, Antigo Testamento, capítulo 2, e no verso 1. Todos os profetas, meus irmãos, são muito autênticos, mas Jeremias e Jonas, para mim, são os mais autênticos. Você concorda comigo, pastor? São muito autênticos. Nós vamos descobrir a autenticidade dele, e eu particularmente me identifico muito. Jonas capítulo 2, no verso 1. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus! Jonas capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e Tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e Tu ouviste a minha voz. Tu me atirastes no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as Tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da Tua presença e que não tornaria a ver o Teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó Senhor, meu Deus. Eu vou de novo ler, meus irmãos e minhas irmãs, o verso 6, para que fique bem gravado em nós, de preferência no coração. Desci até a raiz das montanhas, ou seja, a profundidade. Desci tanto dava para descer, não tinha mais. Tanto é que não tinha mais que ele diz: desci a terra que tem um portão trancado para sempre, ou seja, daí para baixo não dá. Tão baixo que eu estava, tão baixo que eu me encontrava. Mas ele diz: Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Amém? Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, você vai sentar.
Se eu passar pelo vale, acharei conforto em meu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em meu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. 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 Teus braços é Nós estamos falando de um dos profetas mais claros que eu conheci. Ele era muito direto, Jonas. Se você ler o livro de Jonas, Jonas não deixa meio campo entre ele e o Senhor. O Senhor disse para ele o seguinte: você vai para Nínive. Se você pegar o mapa, Nínive fica perto de Jerusalém e fica assim mais para o nordeste. Mas não teve dúvidas. Jonas olhou e foi para o lado oposto. Ele foi para o noroeste. E foi de caso pensado. Ele falou: você Deus mandou para lá? Ó Deus, nem vou te dar satisfação, eu vou para o lado contrário. Mas ele fez o seguinte: ele pegou e comprou uma passagem de navio. E foi, pegou uma embarcação e foi embora. Totalmente no sentido oposto. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Jonas não deixava meio do caminho. Mas o Senhor tinha, e ao mesmo tempo para você e para mim, tem planos que são muito diferentes, muitas vezes, daquilo que nós achamos. Jonas estava tão tranquilo, que quando ele pegou o ticket dele para entrar no navio, Deus falou assim: deixa eu dar uma agitada nesse Jonas, deixa eu dar uma conversada com ele. E Deus pegou e pôs uma tempestade no navio. E quando o navio estava na tempestade, e diz a palavra do Senhor, quase quebrando o navio. Você imagina a tempestade para quebrar um navio no meio, né? E Jonas falou: com licença que eu vou dormir, porque Jonas sabia que era com ele o problema. Então ele estava tranquilo, que Deus vai abandonar, e foi dormir. Mas olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Deus tocou naqueles que não conheciam o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os marinheiros pediram um para outro para clamar para os seus deuses, não necessariamente ao Deus
que nós servimos, mas aos deuses de pagãos. Até que o Senhor tocou num deles e disse: o que está acontecendo aqui? E nós vamos tirar sorte. Mas sorte é coisa de cristão? Não. Mas Deus usou para tirar sorte e caiu em cima de Jonas e falou: o que é que você está fazendo aqui? Que Deus, os deuses ou Deus está fazendo alguma coisa estranha nesse mar. Aí Jonas, com toda a clareza que ele é, para ele mandou para o lugar e fiquei para cá. O que os marinheiros fizeram? Jogaram Jonas para o mar. E quando jogaram Jonas para o mar, obviamente o mar se acalmou. Mas o que Jonas não esperava é que um peixe tinha que. O Senhor usa quem Ele quer para falar com o seu povo. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você ainda está vendo nas redes sociais a propagação que aconteceu no trio elétrico, aquela cantora falando de Apocalipse no meio de todo mundo. Deus não quer saber se ela estava com cabelo azul ou cor de rosa. Deus foi lá e mandou ela falar e ela falou. Deus usa quem quiser para falar sobre a palavra dele, meu irmão, minha irmã. E Deus faz o que Ele quiser com você, se você deixar Ele tomar conta da sua vida. Estamos bem até aqui, meus irmãos, minhas irmãs? Todo mundo tem um dia de Jonas, para ter certeza disso. Que Deus fala, não faz, você vai lá e faz o contrário. Todo mundo tem um dia de Jonas e fala assim: ai, será que eu tenho que ir para esse caminho mesmo? Sabe qual é o dia de Jonas mais fácil de você reconhecer? Na véspera do batismo, do seu batismo. 40% dos meus irmãos, minhas irmãs que eu conheço que foram se batizar, tiveram o seu dia de Jonas. Eu vou ser batizado ou não ser batizado? Eu não me sinto preparado. Você nunca vai se sentir preparado. Ninguém aqui está preparado para estar com Deus. Ninguém está preparado para estar com Jesus. Mas nós vivemos da graça dele. Nós não vivemos da nossa vontade. Nós não vivemos da nossa força. Nós vivemos da graça do Senhor. É assim que você e eu nos encontramos com ele. É pela graça. E é tão verdade isso, meu irmão e minha irmã, que é muito interessante. Nós temos aqui já no capítulo 2 de Jonas, ele já no peixe do diálogo com o Senhor, e você vê que o Senhor nunca nos abandona, que abandona somos nós. Nós que falamos tchau, esse é o nosso dia de Jonas, esse é o nosso caminho de Jonas. Não quero saber do Senhor. Mas quando você clama, como aconteceu com Jonas, quando ele clamou, e você clamar, o Senhor vai estar próximo de você. E esta é a beleza, meus irmãos, minhas irmãs. Nós servimos um Deus que é misericordioso, um Deus que é piedoso, um Deus que é longânimo, ou seja, Ele é paciente com todos nós. Portanto, quando você olha para esse mundo que te sufoca, a grande pergunta é: o que é que me tira desse sufoco? O que vai tirar o sufoco? É o mesmo que tirou o sufoco do estômago do peixe, Jonas do peixe. Vai ser o Senhor, seu Deus, através de Jesus Cristo e orientado pelo Espírito Santo. É isso que vai acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Só que hoje o Senhor quer falar conosco um pouco diferente. Ele quer mostrar para nós como é que isso mais ou menos funciona, através da palavra dele. E ele começa assim, meu irmão, minha irmã. Ele diz o seguinte: em qualquer situação que você tiver, pode chamar por Deus. Quando você olha essa situação de Jonas, é uma coisa extremamente difícil de replicar, porque ele foi jogado no mar e um peixe engoliu Jonas. Mas olha o mistério. Jonas ficou por 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Por 3 dias e 3 noites foi o tempo que demorou Jesus para ele ressuscitar e nos salvar. Mas quer dizer então que nós todos temos esse momento em que nós temos esse encontro com o Senhor em situações que nós não estamos esperando? É isso que Ele está falando para você. Muitas vezes você não entende o que você está passando hoje. O que você está passando hoje é que você está na barriga do peixe. O que está passando hoje, você está lutando por estar na barriga do peixe. Mas o que você não entendeu ainda é que você tem um Deus que você clama e Ele fala: estou aqui para você. Eu te entendo, porque a gente, na maioria das vezes, a gente não se sente nem preparado, para ser sincero, para ter esse encontro com Ele, que a gente se acha tão pequenininho, né? Que a gente não merece estar aqui em encontro com o Senhor. Mas o Senhor trouxe o seu Filho Jesus exatamente para isso, para estar entre você, ou eu, e Ele. O Senhor Jesus está no meio.
Ele está no meio exatamente para aquilo quando você não sentir que você é o pior dos piores, ele fala, não. Você é especial para o Senhor. Eu vou perdoar você e seus pecados. Se você se arrepender, eu vou te colocar na frente do Pai. E ainda vou dar mais um passo. Eu vou interceder por você. Mas o interessante também é quando você olha, meu irmão, minha irmã, como Jonas aqui passou pelo mesmo sacrifício. Jonas foi polido. E ele começou aqui, quando você lê capítulo 2, logo no versículo 2, ele falando, eu fiquei sufocado. Ou seja, ele no estômago do peixe e tinha água. E ele começou a se sufocar. Eu fico imaginando Jonas pegando aquela, olha, aqui tem uma bolinha de ar. Ele vai lá, coloca o nariz, recebe um pouco de ar e sobrevive mais um pouco. Ou o peixe, ele volta para a superfície. E esse peixe voltou para a superfície e Jonas respira mais um pouco. Mas Jonas continua trabalhando e lutando para esse pouquinho de ar para sobreviver. Ele fala, até a alga tem na minha cabeça. E ele lutando com a alga, tirando a alga. Eu fico imaginando ele assim. Só que depois da luta dele, meu irmão, minha irmã, ele fala o seguinte, aí eu clamei ao Senhor. Portanto, Jonas primeiro teve uma luta. Pai de Deus, Glórias a Deus. deixa eu convidar você a pensar diferente do que Jonas. Por que você vai esperar ter a luta para você chamar Deus? Por que você não chama Deus no comecinho da sua luta e não no final da sua luta, como aconteceu com Jonas? Jonas lutou é que ele estava no desespero dele. Por que toda vez que você está enfrentando um problema, um desafio, qualquer que seja, saúde, trabalho, relacionamento, sentimental, porque antes de tudo, quando você identificar que é um problema, você não fala assim, meu Deus, vem e fica comigo. O convite do Senhor Jesus é exatamente isso. Ele te convida para o momento que você já começar na sua peleja, você levar a peleja para Ele e dar na sua mão, porque é dele que vem essa vitória, não é de homem e nem de mulher. Amém? Amém? E Ele ensinou a gente a fazer isso. Abre sua Bíblia, meu irmão, meu irmão, em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, no verso 28. Porque ele disse isso de uma forma tão clara para você e para mim, que eu não gostaria que você deixasse de usar. Não precisa levantar agora. Mateus capítulo 11, verso 28. E quando achar, dá glória a Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim, todos vocês estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Glória a Deus. Por que você está lutando tanto? Uma carga tão grande em você, e você não traz o Senhor para estar junto com você. E você recebe sua carga que é simples, que é fácil, e deixa de fato Ele tomar conta da sua vida. Amém? Você pode ficar como Jonas, lembrar do Senhor quando a alga estiver no teu cabelo, e você não ter lutado dentro do estômago dele. Você pode receber o convite do Senhor Jesus, de você entregar tudo na mão dele e deixar, porque o que Ele pede de você é nada mais, nada menos que algo simples, muito menor do que você está sofrendo, mas Ele sim vai lutar por você e vai levar o Pai e vai interceder por você. Quem está entendendo, dá glória a Deus? Aleluias. Deixa eu passar para os irmãos o que Jonas fez, que eu gostaria de trazer como desafio para todos nós aqui. Jonas, depois de ter passado por tudo que ele passou desde o navio, dentro do peixe, ele clamou o Senhor, ele aceitou a proposta do Senhor. E foi uma proposta interessante, meus irmãos. Ele levou até Nínive. Muita gente fica pensando, mas o que é Nínive? Eu falo para vocês, meus irmãos. Nínive era uma cidade gigantesca para a época. Ela seria grande para hoje.
Nínive tinha 120 mil homens. As estatísticas eram feitas por número de homens. Era assim que eles faziam. Provavelmente tinham 120 mil mulheres também. Então já tinha 240 mil pessoas. Fora crianças. Vamos supor que cada casal tivesse 2 crianças. Uma cidade de umas 400 mil pessoas. Bom, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos e para as irmãs. Quantas cidades você acha que no Brasil tem 400 mil para cima? Eu te garanto que a gente não tem 15 cidades maior do que isso. 20 mais no máximo. Ou seja, uma cidade muito grande. É uma cidade tão grande que era uma cidade-estado. Sabe o que é uma cidade-estado? É quando você tem um rei. Você não tem um prefeito, não. Você tinha um rei. O rei tinha seu exército. Só que Nínive tinha um problema sério. Não podia aparecer profeta que Nínive matava. Nínive matava profetas. Nínive tinha dentro dela uma violência tremenda. E eles eram inimigos de Israel. Quer dizer então que Nínive não pertencia a Israel? Não pertencia. Nínive, para você ter uma ideia, era um povo não judeu. Mas isso mostra no Antigo Testamento que o Senhor Deus não veio apenas para o judeu, mas veio também para o não judeu. Tanto é verdade que Ele mandou salvar Nínive. Isso antes da vida de Jesus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, porque tudo isso aqui é um prenúncio da vinda do Senhor e da sua salvação aos não-judeus. Mas o mais interessante disso tudo, meu irmão, minha irmã, é que quando ele chegou, o profeta olhou e disse: agora eu vou. Ele estava feliz? Com certeza não estava, porque você vai ver no último capítulo que ele se aborrece, o Senhor tem um diálogo certo. Mas o mais importante foi a obediência que ele teve no diálogo com o Senhor. E essa obediência que ele teve foi simples. Ele ficou 3 dias percorrendo Nínive. Um saco, ele se vestiu num saco, colocou cinza e saiu em cima desse sacrifício. Quando ele saiu em cima desse sacrifício, ele obviamente sabia do risco que ele tinha, mas ele teve fé que o Senhor Deus tinha algo especial para ele. O risco era: eu estava numa cidade que mata profetas, mas o Senhor não permitiu que tocasse em Jonas. Pelo contrário, o rei entendeu a mensagem de Jonas, e o rei mandou que inclusive animais que estavam no campo, animais que estivessem dentro da cidade, além do povo, entrasse em jejum e se humilhasse para que Deus não fizesse o pior. E foi que salvou Nínive. O que salvou Nínive é que ela teve fé no que Deus estava falando para ela. E muitas vezes nós temos fé em que Deus fala para a gente. Às vezes Nínive, em alguns momentos da nossa vida, parece ter muito mais fé do que nós temos quando estamos frente ao desafio. Mas o Senhor nosso Deus deu essa vitória para Nínive. E essa vitória para Nínive trouxe um outro aspecto. Porque toda vez em que você pedir ao Senhor nosso Deus, e você pedir com o coração, você vai receber um eco de retorno dele para você. Só que esse eco de retorno para você, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Esse eco de retorno vai exigir de você uma obediência. E é o que está mostrando a palavra do Senhor. Assim como também Jonas, ele pediu a Deus. Deus trouxe um eco para ele e disse: eu quero a sua obediência para você e para Nínive. Assim como também, através de Jonas, Deus falou com Nínive, e Nínive se humilhou na presença do Senhor. Isso foi o eco de obediência que ele teve. Portanto, quando você estiver com o Senhor, e você estiver orando e pedindo a Ele, preste bem atenção, Ele vai te trazer um eco, e esse eco que é o retorno vai ser de algo que Ele vai pedir sua obediência. Porque com o Senhor nosso Deus não existe, presta atenção, meu irmão, minha irmã, com o Senhor nosso Deus não existe troca. Se você pensa que você pegando o teu voto, pega teu voto, e você falando assim: eu estou comprando o meu desejo para o Senhor pelo valor que eu estou dando aqui, deixa eu falar para você e lembrar você que é o dono do ouro e da prata, é o nosso Deus, não é você e nem eu.
Mas o que nos interessa é que quando nós ouvimos ao Senhor, não vai ser um eco de troca, vai ser um eco de algo que Ele vai pedir para você. Esse algo não é a troca, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Esse algo faz parte da sua adoração. Porque o que Deus procura hoje, assim como Ele procurou em Nínive, a humilhação, o arrependimento, Deus procura isto e procura também aqueles que adoram a Ele. E esse é o grande desafio da época de hoje, meus irmãos. Esse é o grande desafio de hoje, minhas irmãs. O Senhor está procurando aqueles que têm um coração de adoração a Ele, porque essa é a obediência maior que nós podemos ter, é o eco da adoração ao Senhor, porque é essa obediência que Ele quer. Portanto, quando você estiver no seu íntimo do Senhor, assim como Jonas estava no íntimo do íntimo, no estômago de um peixe, Glória a Deus. o que ele entendeu que ele tinha era um plano que ele tinha que executar. Esse era o eco da obediência para Deus. E qual é o eco para nós hoje? Para nós hoje é a verdadeira adoração. Ele quer que todos que estejamos aqui estejamos com o coração arrependido dos nossos pecados e que reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele reina em nossas vidas. E reinar em nossas vidas é em tudo que você possa imaginar. É no momento da felicidade, no momento da dificuldade, é no momento do desafio, é no momento da alegria. Ele reina em nossas vidas. Amém? Aí João capítulo 4, no verso 32. João capítulo 4, verso 32. João capítulo 4, verso 32. Quando você achar, dá glória a Deus. Glória a Deus. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. João capítulo 4, verso 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Verso 24. Deus é Espírito, Espírito Santo de Deus. E por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Ele quer, meu irmão, meu irmão. Essa é a obediência que Ele quer. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Quer dizer então que é o seguinte, quer dizer então que eu vou fazer o contrário de Jonas. Quando eu estiver na minha luta, eu não vou colocar minha força em primeiro lugar. Eu vou colocar assim. Eu vou colocar o Senhor Jesus na minha frente em primeiro lugar. E Ele vai lutar por mim. É Ele que vai levar. Porque eu sei que através dele, o meu Deus Todo-Poderoso estará comigo e Ele me salvará. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que no meu íntimo, quando eu estiver em oração, eu estiver pedindo para Ele, eu estiver naquele momento em que eu estou falando, Senhor, é de Ti que eu preciso. Naquele momento que eu estou falando, Senhor, é agora que eu mais necessito. Eu sei que Ele vai pedir alguma coisa em retorno, não como uma troca, mas é o eco que Ele vai. E esse eco da minha voz vai me lembrar a ser um verdadeiro adorador. Glória a E o Deus. adorador é aquele que adora em espírito, é aquele que adora em verdade. Amém? Mas nossa vida tem que mudar ou não tem que mudar, meus irmãos, meus irmãs? Está na hora. Está na hora de mudar a nossa vida. Nós falamos anteriormente, temos nossos momentos de Jonas. Deus manda para lá e a gente vai para cá. Tem, meus irmãos, meus irmãs? Tem situações de dúvidas no teu coração. Tem situação que muitas vezes você é chamado, muitas vezes você tem que fazer opções e você fala, mas isso é correto? Quando você entende que isso não é correto, você está fazendo como Jonas, indo para a direção contrária que o Senhor está te dando. Mas o homem naquele tempo, para ele chegar ao ponto de falar o seguinte, eu fiz tanta besteira, fiz tanta coisa errada, que nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sacrifício para o animal, e eu vou me vestir um saco, vou colocar cinza na minha cabeça e eu vou chamar isso de sacrifício. É verdade. Isso foi necessário para mim viver naquela época, porque era assim que o homem manifestava
manifestava junto ao Senhor. Mas nós vivemos um tempo diferente, meus irmãos. Nós vivemos um tempo que nós temos Jesus. Aquele tempo você não tinha Jesus presente na vida. Glória a Deus. Mas hoje sim, nós temos o Senhor Jesus presente em nossas vidas. Quer dizer então que eu não preciso andar de saco e nem colocar cinza na cabeça. Exatamente isso. Quer dizer então que eu não preciso fazer sacrifício nenhum? Lógico que não. Porque aquele que fez o sacrifício foi tão perfeito por você e por mim, que nós não precisamos de absolutamente nenhum sacrifício. É um sacrifício que diz o seguinte: sabe o que Jonas passou? Você não vai precisar passar. Ele está falando com você agora. Sabe aquele momento em que eu fui e entreguei a minha vida ao Senhor? Eu tirei toda a cinza da sua cabeça. Eu tirei todo o saco que você queria vestir. E pelo contrário, te nomeei filho de Deus, criança do Senhor. Não mais sacrifícios, porque o sacrifício foi Jesus quem fez. E Ele fez algo muito maior. Ele chamou você e eu de co-herdeiros do reino de Deus. Glória a Deus. E você ainda fica dentro da tua caverna, pensando o que você vai fazer nesse momento de situação difícil. O Senhor está mostrando para você que você não precisa ficar na sua caverna, muito menos na barriga de um peixe. O que o Senhor está falando é que através do seu Filho Jesus Cristo, Ele mudou a nossa vida tão por completo que nós podemos na batalha contar com Ele desde o início. Nós podemos o que Ele quer, a única coisa que Ele quer de retorno nosso é que nós sejamos verdadeiramente verdadeiros adoradores dEle. E nós colocamos o nosso espírito, o nosso coração, nosso todo para Ele, e basta isso para que Ele possa entender o que você precisa. E isso não é uma troca, porque não existe troca com o Senhor. Isso é bênção e graça dele na sua vida. E Ele diz ainda mais: eu fiz um sacrifício perfeito, acaba com tudo isso, que o resto eu faço para você. E você ainda se sente sufocado por esse mundo, meu irmão, minha irmã. Ele não quer você mais sufocado, porque o Senhor Jesus te liberta de tudo isso. Quem crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos terminar mais uma resolução. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, no verso 13. Hebreus é desconhecido, mas que pelo Espírito Santo as palavras tão precisas e lindas que sumariza a vida de um cristão de uma forma muito bela. É verdade, meus queridos seminaristas? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Hebreus capítulo 9, verso 13. Que achou da glória a Deus? Glória a Deus. E diz o seguinte, esse santo livro: o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimadas são espalhadas sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. É de fato. Quando você faz o sacrifício, coloca essa espécie de saco, coloca cinza em seu cabelo, tudo acontece pelo lado de fora, e você está vendo o que está acontecendo. Aí ele continua no verso 14: se isto é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Glória a Deus. Por meio do Espírito Santo eterno, Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem para nada, sacrifícios que não valem para nada, porque o sacrifício perfeito lhe foi feito. Glória a Deus. Portanto, aquilo que você via, que eram as cinzas no cabelo, aquilo que você via, que era o vestido de saco, pele de animais, servia apenas para você por fora. Mas agora, com o Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício, você não tem mais por fora, porque você é purificado por dentro. E é tão verdade que você virou um templo do Espírito Santo. Glória a Deus. E é tão verdade que você virou criança do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Tão verdade que você virou
filho de Deus. Glória Amém? a Deus. Amém. Você precisa ser engolido por um peixe para você sair do sufoco desse mundo? Não precisa não. Basta clamar ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.